Bora lá então para mais uma aula e hoje a gente vai estar falando sobre o acorde sus2 e sus4, beleza? E aí, primeira coisa, o que seria o sus? O sus nada mais é do que suspenso. Então a gente vai meio que suspender a terça, que dá característica se o acorde é maior ou menor, certo? Pelo outro grau. Então no caso, exemplo do sus2, a gente vai pegar essa terça e trocar por uma segunda. E como que ficaria isso daqui? Então vamos lá, pensando na tríade maior, a gente vai ter tônica, terça maior e quinta justa, certo? Visualizando isso daqui no diagrama, ficaria assim: tônica, terça e quinta, beleza? Pensando nele sus2, a gente vai pegar essa terça, suspender e colocar aqui na segunda. Então ficaria assim, certo? Olhando aqui no diagrama, ó, tem a terça aqui, a gente vai tirar essa terça e colocar aqui na segunda, então ficaria assim, ó. Beleza? Então ficaria tríade maior e aqui sus2. Beleza? Isso daqui agora a gente vai começar a fazer para os demais acordes aqui. Então, primeira coisa, é muito importante também que você consiga visualizar todas as tríades maiores, certo? Ao longo do braço. Caso você ainda tenha dificuldade com isso, volta lá na aula das tríades, certo? Para você aprender todos os desenhos, que seria basicamente isso aqui, ó. Beleza? Então, se você ainda não memorizou, volta lá na aula das tríades para você poder vir para essa parte aqui. Então, aqui a gente pensou primeiro no sus2, que ficou então assim. E também, agora a gente tem o sus4, que agora a gente vai pegar essa terça e suspender para a quarta, que vai estar aqui na frente. Então, vai ficar assim, ó. Visualizando no diagrama, a gente vai ter uma quarta aqui, certo? Então, ficou assim. E aí, qual que é o grande segredo disso? A gente pode brincar em cima dessa ideia. De exemplo, fazer a tríade terminar num sus2. O exemplo, olha como que já fica interessante essa ideia. E aí é o que você vai começar a desenvolver, a criar essas ideias aqui para aplicar em cima dos acordes. Por exemplo, tá rolando lá um dó maiorzão aqui. E você pode pensar numa ideia assim. Ou olha como já fica interessante e isso vai soar muito mais bonito. E a ideia é que você, exemplo, também tenha coloca um timbre bem legal, exemplo, com um pouquinho de delay, um pouquinho de reverb, para isso poder soar bonito. Então, exemplo. E isso daqui a gente vai começar agora a fazer para os demais, beleza? E aí, primeiro vamos começar com o sus2, certo? A gente vai pegar então aqui todos os formatos da tríade maior e colocar depois ele como sus2. Então vamos lá, o primeiro desenho vai ficar assim, ó. Com sus2. Beleza? Visualizando aqui então no diagrama, ficaria basicamente assim, ó. A tríade aqui, certo? Aí com o sus2, a gente vai colocar ele aqui. Então a gente não vai tocar essa terça e vai colocar o 2 aqui. Beleza? Próximo formato, que ficaria aqui, que é a primeira inversão da tríade de dó, com baixo na terça. Então a gente vai pegar essa terça e vai colocar uma segunda, que vai ficar aqui. Então ficaria assim, ó. Depois,
com baixo na segunda inversão, que vai ficar aqui a quinta como a nota mais grave. Então, quer dizer, o 3 está aqui e a gente vai tocar essa segunda aqui. Então, vai ficar assim, ó. Beleza? Então, vamos lá, repetindo novamente. Tríade aqui na posição fundamental. Agora, sus2. Agora aqui na primeira inversão. Agora sus2. Na segunda inversão. Com sus2. Olha como já soa muito mais bonito isso daqui. E a ideia é que você brinque com isso. Por exemplo, tô aqui, ó. Ó, sus4. Voltou de novo para tríade maior. Então, olha como soa isso daqui interessante quando você começa a explorar essa ideia e começar a aplicar nas músicas, certo? Então, aqui a gente só fez primeiro nas 3 primeiras cordas. Então, ó, visualizando aqui para ficar mais fácil para vocês, os formatos. Então, aqui seria na posição fundamental, certo? Aí depois aqui, que vai ficar na primeira inversão, certo? Então, a gente vai pegar aqui essa terça e colocar uma segunda, beleza? Então, ficaria assim, próximo desenho. E o último aqui, que é esse desenho de Ré, certo? Então, a gente vai pegar essa terça e colocar aqui uma segunda, que ficaria assim. Beleza? Lembrando que embaixo do vídeo depois eu vou estar deixando o PDF com esses desenhos aí. Bora lá. Então a gente fez as 3 primeiras cordas. Agora a gente vai subir aqui para a corda 2, 3 e 4. Certo? Então a gente vai ter aqui com baixo na segunda inversão. Certo? Que é a quinta. Então vai ficar aqui, ó. Pegou a terça e coloca pro sus2. Uma segunda. Então, ficaria aqui. Beleza? Próximo. Que é o próximo desenho aqui da tríade. Certo? Ó. Vou pegar essa terça. Olha como soa muito bonito esse acorde. E aí é aquela ideia que eu falei pra você. Você pode brincar com isso. Então eu ficaria assim, ó. Finalizei com a terça. Beleza. Próximo desenho. Então, vou mostrar aqui na verdade, né? Pra vocês visualizarem. Então ficaria assim, ó. O desenho. E aí depois você pode finalizar ele aqui com a terça, certo? Seguindo, a gente vai ter aqui agora, ó. Aí a gente pode pegar essa terça e colocar pra cá. Então a gente vai ter aqui, ó. Opa. Certo? Esse formato. Então, nessa corda de cima ficou assim. Na corda de baixo. Beleza? Bora seguir agora para a corda de cima. Partindo aqui para a corda de cima, a gente vai ter, então, aqui, ó. Tônica, terça e quinta. Aí essa terça a gente pode jogar ele para cá, ó. A gente vai tocar ela solta.
Beleza? Ficaria aqui, ó. Então vai ficar assim. Uma ideia que eu gosto de aplicar bastante aqui, nesse formato, seria basicamente isso aqui, ó. Beleza? Bora lá. Próximo desenho. Com a nona. Ficaria assim. Nona ou segunda, né? No caso aqui de cima, segunda. Então, certo? Depois, que é o próximo desenho. Lembrando, eu vou estar deixando aqui para vocês depois os formatos como que vai ficar. Então, vai ficar aqui. Aí, essa terça a gente vai colocar uma segunda. Que vai ficar basicamente assim. Muito interessante também a sonoridade. Beleza? Então ficou. Certo? E as três últimas cordas aqui. Vamos lá. Vai ficar quinta, tônica e terça. Aí no caso a gente vai colocar a nona. Então ficou assim. A nona não, a segunda, né? Certo? Então aqui, olhando no diagrama, ficaria aqui essa terça. A gente vai tirar ela, remover e colocar aqui ela solta. Vai ficar uma segunda. Depois, a gente vai ter aqui, pensando nesse formato. Aí a gente vai pegar essa terça e colocar aqui. Então ficaria assim. Certo? E depois, por último, que a gente vai ter esse último desenho aqui. Que ele vai ficar aqui, ó. Então, essa terça a gente vai colocar pra cá numa segunda. Que vai ficar assim. Certo? E aí, se você prestar atenção, os mesmos shapes aqui partindo da corda 5, que ficou assim, que é como se fosse com uma pestana aqui, ó. Vai ser o mesmo partindo da corda 6. Aqui, mesma coisa. Opa. Ficou aqui. Depois o outro. Matheus, você utiliza essa região mais grave aqui? Não, eu não utilizo, tá? Mas é bom que você saiba, que você entenda aplicar essa ideia. Eu sempre gosto de explorar esse contexto numa região mais aguda, tá? Que ficaria nessas partes aqui de baixo. Então, exemplo. Ou aqui. Nessa corda de cima também eu gosto de tocar bastante, explorar essas ideias. Aqui. E o próximo. Beleza? Então, toda vez que eu gosto de utilizar esse contexto, exemplo das 4 primeiras cordas. Então, a corda 1, 2, 3 e 4.
que é geralmente a parte onde eu aplico. Eu não venho muito para a região mais de cima. Só se dependendo eu tiver, exemplo, só guitarra ali. Aí, exemplo, esse primeiro shape aqui eu gosto de utilizar bastante. Ficaria mais ou menos assim, ó. Vou pensar no acorde maior e no acorde menor aqui, ó. Só para vocês verem como que ficaria, ó. Certo? Então, para um contexto mais dessa forma, exemplo, se tiver ali meio que uma banda mais reduzida, eu preciso fazer mais base ali, se eu quiser brincar com algum contexto assim, eu tenho essa possibilidade, beleza? Mas num contexto de banda ali, mais cheio, né? Então, é muito legal que a gente possa explorar mais nessas regiões aqui de baixo, que vai soar um pouco mais interessante, beleza? E aí, agora a gente vai ver aqui pensando no sus4, então vai ser a mesma ideia, só que a gente vai pegar essa terça e vai colocar na quarta. Então aqui, ó, ficaria assim, certo? Visualizando, vamos lá. Ficaria assim, ó. Do próximo desenho, assim. Ó. Próximo desenho. Então ficou tudo assim, ó. E aí, lembrando, é muito importante que você teste, tá? Faça muita. Explore essas ideias. Então, exemplo aqui, ó. Olha isso aqui. O que eu fiz? Toquei tônica, segunda, terça, quarta, quinta e voltei aqui nessa quarta aqui pra terça de novo. Então ficou. Outra ideia. Toquei aqui terça, quarta, quinta, tônica e voltei pro acorde fechado da tríade maior. Outra possibilidade aqui. Fiz a tríade maior, sus2, sus4 e a tríade maior. Olha como que fica interessante essa ideia quando você aplica, certo? Vamos lá, partindo para a corda de cima aqui, ficaria então assim, ó. O desenho seria esse. Sus4, dó sus4. Certo? Próximo. Aqui a gente vai ter a nossa tríade. Beleza? Aí vai ficar assim. Beleza? Próximo. Que seria esse desenho. Olha que legal que fica essa articulação. Então ficaria assim esse desenho, certo? Subindo aqui para a corda de cima agora. Tônica, terça e quinta. Essa terça vai vir para cá. Então ficaria assim.
eu finalizo depois a tônica, ó. Beleza, próximo. Que aí ficaria aqui. Lembrando novamente, tá? Se você tá com dificuldade de conseguir montar essas tríades aqui, volta lá na aula de tríades, tá? Na parte das tríades maiores lá dos desenhos, pratica primeiro lá e depois vem pra cá, tá bom? Pra não ficar muita coisa acumulada, não ficar difícil aí pra você tá aprendendo, beleza? Então vamos lá, a gente tem esse desenho aqui, a terça tá aqui, quarta, então ficaria assim, ó, quarta e terça, beleza? Próximo, que ficaria aqui, aí é terça e quarta, então ficou. Beleza, corda de cima agora. Então a terça, vou colocar a quarta aqui. Próximo. Ó. Então tá a terça, a quarta vai vir uma casa pra frente. E o último desenho aqui. A terça tá aqui, uma casa pra frente, quarta. Então ficaria assim. Certo? Então é basicamente isso. Resumindo, o acorde sus, ele é suspenso. Então a gente vai tirar essa terça e, exemplo, colocar sus 2 ou sus 4. E aí, exemplo, quando você for querer montar um acorde e quiser articular, exemplo, de vez de fazer só essa tríade de dó maior aqui, ou só aqui, você pode pensar em articular essas ideias. Ou olha como soa e como é muito interessante, né? De vez de você só ficar nesses acordes mais comuns, beleza? Então pega essa ideia, pega esses desenhos para depois a gente conseguir aplicar isso nos outros acordes, beleza?